Boa noite, pessoal. Muito boa noite a todos vocês que estarão aqui conosco hoje, né? Em mais uma noite especial, em mais um momento único, né? Estaremos aqui compartilhando, né? Discutindo nessa conversa interativa, dando continuidade ao que a gente já começou, né, na semana passada, sobre o dilema das redes. Tem aí, o que é que tem sobre essa temática ainda para a gente estar conversando. E hoje nós estaremos nessa conversa com aquele que começou tudo isso, né? Eduardo, Responsabilidade grande. companheiro nosso, é amigo nosso, na verdade, desde muitos anos, né? E para mim hoje é uma honra tê-lo aqui em outra posição. Eu sempre digo, a maioria das lives que eu tenho a oportunidade, Eduardo, eu digo que foi você que começou tudo isso, né? Então, para mim hoje, estar recebendo você aqui como nosso convidado é uma honra imensa, de verdade, de verdade. Então, eu quero desde já desejar uma boa noite, né, a todo mundo que já é o empreendedor aí, a todo mundo que já chegou, a quem vai chegar ainda. Então, pessoal, vão mandando aí o aviãozinho, como sempre vocês fazem, vão convidando, vão acionando os corações para que o povo veja que a gente já está aqui, né? E a gente vai aí começando essa noite que eu tenho certeza que não tenho dúvida nenhuma de que vai ser muito produtiva. E aí, Boa noite, bem-vindo. grandíssimo Karen. Tá me ouvindo? Então, deixa eu aumentar aqui, eu acho que é o meu que tá baixo. Tá me Então, ouvindo agora? quem és tu? Tô sim, tô sim. Tô me situando aqui. Vem chegar. Honra é a minha, tá? Você fala que é uma honra. Honra é a minha. Que moderno. De, desse encontro, né? Aí, ó. Heloísa Helena já tá por aí. Foi ela que deu o start. E foi através de Heloísa que tudo isso aqui tá proliferando, né? Tomando uma proporção bem bacana. Eu gosto muito de ver suas lives, de assisti-las. Sim. E sempre esses temas, eles além de me seduzirem bastante, eu aprendo demais com tudo que vocês falam. Tudo. É bem da verdade que eu assumi os compromissos nas terças à noite e nem sempre eu consigo estar vendo tudo, mas eu revejo, vou lá no IGTV, dou uma olhada. Hoje eu revi a live com a professora Valda, que por sinal ela foi muito certeira no que foi dito, né? Eu gostei bastante, com muita propriedade, a forma como ela colocou foi bem interessante. Eu não sei se eu vou chegar a tanto, né? Meu Já tinha assistido uma parte do documentário, acabei de assistir ele completo agora. Deus. Participo de um grupo chamado NEST. Esse grupo é Núcleo de Estudos sobre Trabalho. E esse documentário ele já foi tema de discussão. Que bom. Já foi tema de discussão e eu acho que ele saiu num dia, 2 dias depois, o pessoal está lá muito ativo lá discutindo sobre ele. E eu fiquei com a sensação de que eu pensei sobre ele diferente, Hum, né? Em ótimo. relação a esse medo, né? Certo. Bem, vamos lá. Sou Luiz Eduardo, estou aqui hoje com você pelo meu perfil pessoal. Normalmente a gente conversava pelo da feira, né? Nem prestei atenção. Ai, que detalhe, eu nem prestei atenção. Lhe convidou. Na verdade, Algum problema? tá me ouvindo? Tem algum problema de eu ter lhe chamado por esse? Não, não, não. Eu estou usando esse. Certo. Em relação à feira, eu dei uma pausa lá com as lives, porque esse período ficou meio. Eu acho que eu estava com muita concorrência. No aspecto do seguinte: além de eu estar com as atribuições à noite, eu achei que nesse período o pessoal das campanhas políticas precisavam se mostrar, entendeu? Certo. Aí eu dei uma pausa e fui convidado há poucos dias. Oi, Rosiane. Fui convidado há poucos dias para uma live sobre empreendedorismo e segurança do trabalho. E hoje estou aqui com você para falar do dilema das redes, esse documentário que é bem
ele é realístico demais, é sofrido demais, entendeu? Você se deparar com tudo que é dito, você sai com a sensação de que eu não posso fazer nada, mas pode, né? Poder pode. E eu queria chamar muita atenção para a última parte do documentário, que é exatamente onde tem aquelas falas lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Certo, certo. Então, eu sou formado em administração, estou aqui de volta em Esperança já faz 2 anos. E a gente trabalhando com empreendedorismo, e eu gosto sempre de estar associando tudo nessa questão do empreendedorismo, o empreendedorismo como uma atitude. Hum. Né? E todos os temas que foram tratados entre nós dois nas lives, entre Regina, você e suas colegas, a professora Valda, que é muito ativa nos bate-papos, com Lília, que foram temas de área comportamentais, que foram temas voltados muito para o eu, né? Como que a Uhum. gente pode estar mudando essas questões. Eles são base exatamente para a gente poder fazer algo diferente em relação a uma condição dessa que se apresenta do mau uso da inteligência artificial. Se é que é assim que eu posso dizer, entendeu? Dessa interferência da inteligência artificial na vida de cada um de nós. Eu acho que vai dar para a gente discutir aqui alguma coisa bacana. Pois é, Entendeu? eu quero aprender o máximo possível. Quero reter. Hum? Você disse que não vai chegar ao nível de Valda, mas eu sei que é porque você vai puxar para outras bandas e nenhum vai superar o outro, mas seremos todos, né, supridos em relação a conhecimento. Conhecimento. É, tá. Querias começar pelo final? Então fica à vontade. Não, vamos contextualizar, né? Para quem não viu o filme, o vídeo, Vídeo, primeiro é o documentário. seguinte, né, Candice? A, a- o dilema das redes trata da inteligência artificial, trata de toda essa sistemática, da forma como é utilizados os algoritmos para manipular o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, as nossas ações. Só que quem divulga isso, a plataforma que divulga isso também utiliza dessa inteligência artificial para nos oferecer filmes e mais filmes. Certo? Então a gente não pode ser ingênuo ao ponto de dizer, ah, ele está ali fazendo uma boa ação. Ninguém faz boa ação sem ter uma taxa de retorno. Né? Então você fica sempre assim, ah, você tem que estar desconfiando de tudo. Hoje, há muito tempo, na verdade, porque desde quando as novelas interferiram nas nossas vidas, quando a mulher corre para comprar um colar, uma roupa, ou pintar a unha, porque a novela está mostrando aquilo, a gente já está sendo conduzido e induzido a agir de acordo com o capital. O capital é que dita a regra do jogo. Colocou dinheiro, está usando as mesmas partes do nosso cérebro para nos induzir a determinadas ações. Hoje está muito mais forte isso porque o celular está presente na vida da gente, né? Esse nosso encontro é o celular, é uma plataforma digital, é uma rede social. Então a gente só bater, só acusar, só reclamar, a gente não vai estar resolvendo. Por isso que o final do documentário, quando fala lá daquelas dicas, onde cada um deles dizem o que é que eles já fizeram, uma coisa que eu fiz há muito tempo foi desligar todas as notificações. Eu não, eu faço parte, hoje eu estou no Instagram, estou no Facebook, estou no LinkedIn, eu estou no Snapchat, eu estou no TikTok, eu estou no... Onde mais? São tantas. Todas que abrem, eu estou lá, marcando meu território. Eu tenho um perfilzinho lá e tal. Uma sugestão que eles dizem é não coloque toda a sua verdade no seu perfil. Não deixe ele tão fácil de ser monitorado. Entendeu? E eu parei com as notificações. Então, eu estou no YouTube. Eu parei com as notificações. Eu estou com receio. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Estou. Então, eu parei com as notificações, porque isso me dava ansiedade, me fazia olhar o celular. Hoje eu já não olho, então eu não tenho notificação de nada. Eu olho porque hoje eu uso o Instagram, o Facebook bem menos. Eu acho que bateram muito no Facebook, inclusive, no documentário, por outras questões. Eu acho que porque o Facebook ainda consegue ser uma ferramenta, uma rede social de ferramenta de pesquisa. Você consegue colocar um nome lá de uma pessoa e você procurar ela. O Instagram dificilmente, porque você usa os nicks, né?
Então você não consegue, por um nome, nem sempre, a não ser quando a pessoa está ali por algum modo interligada a você, você consegue encontrá-lo. E o mais preocupante de todos eles, eu acho que é o Google, né? O Google é muito preocupante porque você está falando aqui, a gente está conversando e aqui o meu Googlezinho, ele vai daqui a pouco me colocar. É porque como eu desconecto, eu estou no modo avião, já estou no modo avião no meu celular já há alguns dias, que é outra coisa que eu aprendi e estou adorando, né? É ruim porque no modo avião eu não consigo atender ligação, mas o que menos se usa no celular é atender ligação. E- Isso. A não ser São Paulo, né? O 011 liga direto. É Aí o verdade. modo avião não me tá me deixando até mais feliz, que eu odeio o toque de celular. Eu odeio. Eu criei um problema. O telefone tocando me estressa. Isso. Então, eu acho que é muito interessante que a gente comece a falar sobre o que a gente pode fazer para mudar tudo que foi dito lá, dessa realidade tão cruel, Tá. né? E o Brasil até aparece lá naquele documentário de forma bem negativa, que eu acho, porque há um tempo atrás, eu estava no LinkedIn e apareceu uma live que eu queria muito ver. Certo. Mas eu fiquei tão chocado de sair da live logo. O que era que o cara dizia? Não, eu criei um personagem, um desses gurus de internet aí, muito badalado e tal, que a juventude gosta muito. Eu criei um personagem e eu me aproprio disso para difundir o que esse personagem pensa, porque é o que as pessoas querem ouvir. Caramba. Certo? E adoro os haters, porque todos aqueles que me questionam, que me xingam, que me julgam, estão comentando. E o algoritmo, de fato, ele não vai saber exatamente o que é a fala que está ali. Talvez ele não faça isso, ele vai olhar a quantidade, ele vai olhar, entendeu? Aí vai te projetando. Como aqui a gente pede para jogar eu sempre digo o nome desse trocinho errado. O aviãozinho, eu O digo aviãozinho, né? Quando a gente faz com o aviãozinho pedindo para que divulgue, o Instagram, e a gente pede o coraçãozinho, porque o Instagram vai projetar a nossa live para outros, os haters fazem isso demais, entendeu? Toda vez que vão lá e comentam alguma coisa a respeito daquela pessoa, daquilo que foi dito e tal. A gente não se contenta só em ignorar, né? verdade. Parece que o ignorar não funciona, porque eu acredito que aciona outras áreas, né? O Desperta. ignorar não funciona porque a gente está escondido por trás de alguma coisa. A gente está achando que está num celular e eu posso xingar. Eu posso xingar a Candice hoje, não vou ver Candice mesmo. E eu não preciso aceitar o retorno dela, que eu posso simplesmente bloquear. Então a gente se protege de coisas que na vida real às vezes a gente não faz, mas a gente acha que aqui. A professora Valda citou muito aquele exemplo lá da menininha da orelha e tal, que ela aparece no documentário. Alguém xingou ela e a pessoa tá nem aí, entendeu? Na vida real podia ser que ela nem xingasse. Ela olhasse, Pessoalmente, ela, né? Pessoalmente falando, porque na vida real pessoalmente. acontece, mas É, a casa acontece. é mais difícil. Se bem que a gente tem, assim, né? Essa questão do pessoal tem muito a questão do bullying, né? Então, Sim. em menor, o cyberbullying tem maior proporção justamente por causa desse distanciamento, né? Mas aí no presencial a gente também tem algumas coisas que se sobressaem, né? É porque é falso, né? É falso isso que a gente pensa a respeito das redes, de Sim, achar que está na internet a gente não está sendo monitorado, não está sendo visto, porque é tudo falso. Tudo que a gente está falando aqui, de alguma forma, ela vai estar sendo monitorada. Tudo que a gente faz, a gente está sendo monitorado. Agora, o ruim, o que mais me preocupa na fala, sabe, em todo o documentário, é assim: você se mostra para a rede social, mas quem está por trás dela não se mostra para você. Você não sabe quem é, o oh, que é que ele agora está que eu fazendo. acho mais difícil de ouvir em relação ao documentário, uma das coisas que eu mais tive dificuldade de ouvir, eu confesso, né? Foi quando eles trouxeram essa questão da manipulação do inconsciente. Porque eu achei o cúmulo da falta de ética, né?
em relação à conduta deles, sabe? Porque eles usam disso, né, para manipular nós que estamos aqui. E aí, quando você diz do bom uso, eu estou nessa expectativa, viu? Para a gente vir aí, além desses momentos que nós temos, né, descobrirmos outras coisas. Na verdade, o homem é agente transformador, né? O homem é agente transformador. Ou a gente vai ter que fazer uma decisão, tomar uma decisão. Ou a gente cai no caos e só aprofunda esse caos, o que a gente já está vivendo, por sinal, né? E prova disso são os russos terem interferido na eleição, que não sei nem se a gente pode falar dessa forma, mas são os russos interferindo nas eleições dos Estados Unidos, são as fake news interferindo nas eleições de forma ampla. Brasil é um caso real, né? Então, isso tudo Isso. é muito preocupante. Deixa eu só ver esse comentário aqui. Heloísa. Estou muito leiga nesse item, as minhas redes como realmente sou, e não estou preocupada com as críticas, até porque elas sempre vão existir, seja nas redes. Exatamente, não é somente isso, sabe, Heloísa? Não é a crítica que Candice vai fazer a você ou eu vou fazer a você. Não é exatamente só isso. Há um universo muito maior, onde os seus dados eles podem ser manipulados, aonde as pessoas. Um exemplo, não existe uma plataforma gratuita que a gente se insere e está lá, sem a gente pagar nada por isso, e a gente achando que ninguém está financiando. Alguém está financiando. Quem está financiando isso tem algum tipo de interesse. Por isso que quando a gente fala sobre, eu olhei hoje a propaganda de uma geladeira, e começa a vir aquela chuva de propaganda de geladeira te induzindo a comprar uma geladeira e coisas correlatas a essa geladeira. O que a gente diz hoje pode ser somente uma propaganda, e você opta por querer vê-la ou não. Enfim. Mas só que esse número ele vai se propagando. Então, quantas pessoas estão vendo geladeira? Quantas pessoas estão comprando? Quanto ele consegue vender? De fato, é uma ferramenta de, de persuasão do capital que já existe há muitos e muitos anos, como eu citei o exemplo das novelas, né? Sim. As novelas, a TV faz isso. Meus filhos, quando criança, o Discovery Kids, meu Deus do céu, eles sabiam muito mais coisas do que eu, eles me pediam coisas que eu não tinha a menor noção que existisse. Entendeu? Então, a televisão fazia muito isso, faz muito isso, foi revolucionária, ainda tem esse poder, tem um poder muito forte. A questão das redes sociais é que a gente está muito mais presente nelas. A gente começa a criticar e dizendo que não quer ver TV, não quer ver o jornal, não quer ver nada. Mas a gente está na internet o tempo todo. A gente larga uma coisa, em tese, ruim por uma pior, se a gente não souber como utilizá-la. Exatamente. Tá? Não sei se é Rômulo que está falando aqui, né, na RR Cakes. Você paga muito bem pago com todos os seus dados, que valem muito, né? Quando a Heloísa traz aquele comentário dela, né? Eu acho que ele está se referindo a isso, da questão Sim. de importar tanto, né? Mas existe um preço. Eu até anotei aqui. Boa ação sem retorno não existe. Não. É ilusão. Infelizmente não existe. Né? Você faz uma boa ação por outra pessoa, tudo bem, nem que seja por uma satisfação pessoal, correto? Mas alguém vai lançar uma plataforma a nível mundial só por uma satisfação pessoal, isso não existe. Certo? Isso É, não existe. é. É o pressuposto básico, né? A informação básica é assim, estão me ofertando determinados aplicativos. Até que ponto isso de fato é. Você falou que a coisa que mais te assustou foi A manipulação. a manipulação. Sim. A que mais me assustou foi saber que uma fake news ela tem um poder 6 vezes maior do que um fato real, uma verdade. E aí as pessoas se deparam com a mentira, acreditam nela piamente, e aí teorias e mais teorias da conspiração começam a surgir, né? O cara também disse assim, a curto prazo, o que ele enxerga é uma guerra civil. Meu, Pô, os Estados Unidos está lá, a maior batalha agora por causa dessa eleição que o Trump perdeu. Uma batalha, é vermelho contra azul. Aqui no Brasil a gente também tem uma cisão.
Ou você é direita ou você é esquerda. Enquanto a gente ficar dentro desses nichos, enquanto a gente se submeter a essas crenças, a gente vai estar alimentando uma indústria que está nos conduzindo para isso. Ela quer que a gente seja assim. Ou seja, aí você de fato faz aquela frase: se você não paga pelo produto, o produto é você, ficar muito mais real, não é? Pô, eu não pago pelo produto, mas eu estou acreditando em tudo que aquele produto está me dizendo, está me conduzindo. Então, eu sou o produto, Verdade. né? Eu não faço nada. Uma coisa bem bacana é você ser aleatório. Seja o mais aleatório possível, certo? Dentro das coisas que você lê, que você vê, diversifique. Diversifique. Trate as redes sociais. Pô. Eu acho que eu vi GV Artefatos por aqui, não vi? Vi. Isso, pesquisar no Google. Sim, Nini sempre me fala, todas as vezes que a gente está conversando, o feed dela aparece tudo quanto é de decoração. Ela sabe tudo de decoração, ela porque é isso que ela também pesquisa. Que é isso, o que a professora Evalda falou em relação. Pronto, Heloísa, tudo da área de academia, de fitness e tal, ela vê, né? exatamente. Eles já mapearam quem é a Heloísa, eles já mapearam quem é a GV Artefatos, se ela olha com o perfil dela ou não, se é o perfil Nini ou o perfil GV, eles já mapearam o meu perfil. Então, quanto mais aleatório você for, melhor, porque eles vão ter uma certa dificuldade de identificar exatamente um perfil único para você. Amplia isso, sabe? Deixa que perceba que você é uma pessoa cada dia. Cada Hum, dia que passa, você é uma pessoa diferente. Né? Uma outra coisa que ele falou é, ali no Google, quando você, ele tem a opção de você pesquisar, ver páginas como anônimo. Já viu isso? Tem, não viu não? não, O Google, quando você vai pesquisar, ele tem uma, parece uma caveirazinha, sabe? Que a Terra fica meio escura. Ah, ela gosta, tá? Eu acho isso o máximo. Extrai só o que me interessa. Tudo bem. Ninguém está julgando você com isso. Só sim, que você tenha a consciência disso. é. E de Né? A gente já falou alguns outros temas, né? Eduardo, essa questão de consciência é justamente isso. A gente usa a nossa consciência. Só que eles fazem o mau uso dessa consciência quando eles invadem o nosso inconsciente, né? A gente não faz um bom uso da consciência porque a gente faz o bom uso dentro de uma ética. E o que, na verdade, o que eles estão propondo é entrar no seu imaginário E e conduzir você através dele. Aí você acredita que o que você está fazendo é totalmente livre de qualquer má condução, né? Mas você já foi condicionado. Você já foi condicionado, né? Quanto mais eles te prendem no celular, quanto mais você está lá postando fotos, porque vou aqui usar de novo a Heloísa que fez, eu gosto de colocar mesmo que me critique, sei o quê. manipula, sim. Ela deve se satisfazer mesmo com as críticas. Então ele vai lá, é mais fácil. Olha bem, eu não estou dizendo que isso aconteça com a Heloísa, tá? Usando um exemplo. Você viu o exemplo lá do menininho? Que ele estava longe do celular e de repente eles botaram a notificação e falaram de uma ex-paquera dele, que era Isso, para ele acordar e olhar para aquilo. É sim. mais ou menos isso. De repente, eles tratam o perfil da Heloísa, dão mais ênfase numa notícia que fizeram alguma crítica a ela, só para fazer com que ela esteja ainda mais no telefone. É uma alternativa, né? Uma Contanto que ela. Hã? É uma manipulação. É uma manipulação. Manipulação. Justamente isso, né? Eles manipulam. Na verdade, a inteligência artificial ela vai ser muito presente na vida da gente e vai estar nos manipulando. Resta saber se a gente vai se deixar manipular. Entendeu? Até que ponto você vai se deixar manipular? Não é para se assustar. Eu Eu não não entendo a questão de trabalhar a sua mente, seu interior, para não se deixar manipular. É uma questão pessoal. É, só que é assim, Heloísa. Isso está ao alcance de pouquíssimas pessoas. As grandes massas que já eram induzidas pelas novelas, pela televisão, não tem esse filtro. Não tem. E aí, de fato,
quando você diz, né? Eu já falava sobre isso em outras oportunidades. Se a gente não fizer um caminho de volta, eu não sei onde vamos parar. Hoje a gente vive uma realidade que quando você diz assim, essa questão, né? Que você traz essa questão, eu me assusto. Por que que eu me assusto? Porque o ser humano ele tem percorrido um caminho muito de coisar os seres humanos, de tratar os seres humanos como coisa. E de tratar as coisas com muito mais cuidado do que se trata com os seres humanos. Isso na realidade que a gente está hoje. Vamos supor que a demanda cresça consideravelmente. Onde nós vamos, né? Qual será o próximo caminho? Porque Verônica, a gente olhar o ser humano como outro ser humano tá muito difícil. a Verônica colocou aí falando da propaganda. Se fosse somente propaganda, mas não é exatamente somente propaganda, certo? Como é que eu desencadeio uma guerra civil? Eu posso jogar lá um. Você viu lá a história lá de eu quero 100 pessoas que pensem dessa forma. Na hora que Heloísa que pensa dessa forma e eu quero jogar algum assunto para repercutir e eu consigo pegar 100 pessoas como a Heloísa, eu já joguei ali um tema e ela vai propagar aquilo e eu vou encontrar 1000, sabe? O poder de você se mostrar exatamente como você é nas redes sociais é porque ele mapeou você. Então, como que ele vai fazer uma guerra civil? Eu peguei 100 pessoas de extrema direita e 100 pessoas de extrema esquerda. Vamos fazer uma coisa breve aqui no Brasil, né? Que a gente está com... E jogo uma teoria da conspiração de um lado ou de outro. Tem um exemplo muito claro no vídeo que é a respeito do negócio da pizza. Pizzagate, eu acho. Dizendo um fake news. Eles criaram uma ideia de que no porão de uma pizzaria existia um pedófilo. E existia tráfico infantil. As pessoas foram para cima daquilo como se... As pessoas acreditaram que existia de fato aquilo ali. Lá nem pizzaria tinha no endereço. Entendeu? Você lembra daquele caso da mulher aqui no interior de São Paulo, que mataram, ainda saíram apedrejando, arrastando ela e tal, por uma mentira, por uma fake news. Então é isso que a gente tem que ter cuidado. Isso. Lembra Eduardo, que as outras vezes, várias vezes a gente conversou aqui de temas, pedindo para as pessoas começarem a perceber o inconsciente, esse subconsciente, como é que elas... Então, todos os temas que a gente trabalhou, Candice, e que a gente vem conversando, que a gente fala no empreendedorismo, é que os relacionamentos eles estão muito mais, ficando muito mais superficial. necessários, né? Não, a gente está tendo a necessidade de se relacionar mais, Porque se distanciou demais também, né? não é? Então, isso é o que vai fazer a diferença. Na hora que vier esses temas que a gente tem falado tanto, de forma dos relacionamentos, do humano, porque é assim, eu te interrompi, mas deixa eu... Não, É assim, o algoritmo, ele consegue visualizar aquilo que você informa. O algoritmo, ele consegue fazer informações tipo checklist. Mas ele não consegue, de fato, entender a sua atitude diante de determinadas condições. Digamos que é uma situação inusitada. Eu agi totalmente diferente do que, de fato, eu agiria dentro daquelas informações que eu passei. certo. Entendeu? Ele não vai conseguir prever isso. Então, o subjetivo, esse inconsciente, você trazendo para a real, para o consciente, para você se apropriar de quem é você nesse mundo que é obscuro ainda, né? Escuro para você clareando isso, vai te dar possibilidade de você conseguir tomar ações e atitudes que esses algoritmos não estavam prevendo. Tem uma trilogia que voltou com força e está em alta na Netflix, que é a trilogia Matrix. Aqueles filmes lá, eu acho que no início dos anos 2000, né? Em alta, porque a gente está sendo conduzido para aquilo. Sim. A gente está sendo conduzido para aquilo. Entendeu? Você já viu falar da Alexia? Já ouviu falar da Alexia? É um personagem. Alexa é a inteligência artificial que bota dentro da sua casa. Tem no módulo. Já tem no módulo dos meus meninos, das minhas Já tem,
Ô, João, aí, as redes sociais juntam que quem está longe distancia quem está perto. Eduardo, deixa eu falar que Leane, boa noite, Leane. Ela trouxe aqui, né? A lógica das redes é nos tornar produto e isso é alienante e sabotador. Aí, R.R. Cakes disse, né? O tamanho do perigo é diretamente proporcional à capacidade de discernir o certo e o errado. E isso só se conquista com educação. O povo sem educação é massa de manobra. É o que a gente vive. Isso. E que está longe de. Pronto, a gente está às portas de uma eleição municipal. E você acredita que o voto consciente ele é uma realidade? Não, infelizmente. Entendeu? E as pessoas ficam se degladiando nas redes sociais por nada, sem necessidade. E criando mais algoritmos, entendeu? Eu, vi- Criando mais algoritmos. eu vivi uma situação bem, não vou dizer constrangedora, mas eu fiquei inquieta. Eu vivi uma situação ontem no centro de Campina Grande. Uma pessoa veio contar uma história justamente sobre as eleições. Mas ele estava tão exaltado, e eu com vergonha, assim, pai, eu disse, e tu não olhou para a cara dele? Eu disse, pai, eu só olhava para o chão, porque eu não tinha coragem de olhar, né, para a cena, assim, e chamando a atenção das pessoas que estavam no entorno, né? Aí eu disse assim, meu Deus do céu, a que ponto as pessoas chegam, né? Se passar a isso. Isso é só um detalhe, né? Porque tem tantas outras coisas que estão acontecendo aí, que acontecem a cada 2 anos, né? Vamos dizer assim. Na verdade, assim, desde quando houve as eleições lá do Trump, e eu não estou falando aqui se eu não estou, a minha intenção aqui não é dizer se o cara é certo ou errado, se concordo, se não concordo com ele. Não é isso. É porque foi quando ficou muito evidente a manipulação pelas redes sociais. E o Facebook é o que detém esse maior quantidade de produtos que somos nós, né? Que consegue mapear e ele consegue ir introduzindo qual seria o campo de melhor comunicação com a Candice. Como que eu faço a Candice acreditar que a ideia que o Trump está lançando é a correta? Isso eu vou usar o exemplo do Trump como se fosse, tá bom? É, Longe aqui de discussão política. É a mesma coisa. Eu sou de uma grande organização e eu quero fazer um acordo com o Facebook. O Facebook, eu quero vender meu produto. Quando o produto é uma geladeira, é uma caneca, menos mal. Mas quando é ideias, quando esse produto trata-se de ideias, as coisas mudam, entendeu? As coisas mudam. Terra plana. É um tema que voltou e que tem uma turma que acredita piamente que a Terra é plana. Que o homem não foi à Lua, tem outra turma muito. E essas fakes, elas vão surgir, porque para algumas pessoas isso é fato. O nazismo, a negação do racismo. Então são temas muito delicados para serem tratados de uma forma, né? E isso divide muito a população. é verdade. Por isso que lá está dentro das perspectivas. Quem foi que botou aqui? Não só. Leane. Mas Não só dos Estados Unidos. A do Brasil foi o maior exemplo disso e também está lá também está lá no documentário. Ó a Regina aí, ó, chegando. Regina, querida, seja bem-vinda. Um dos assuntos, das condições, das previsões de um deles lá é a curto prazo uma guerra civil em algum lugar. E é muito por causa disso. Eles não estão querendo vender um computador, um celular, uma coisa e tal. Eles estão querendo vender ideias. Então é por causa das ideias, dessas teorias conspiratórias, né? Como essa aí do exemplo simples da pizzaria, né? A Sim, guerra contra o. Isso sabe, você pega pessoas radicais. Você acha que esses tiroteios que acontecem eles são à toa? A França vive sendo palco de terrorismo. Entendeu? E às vezes uma ação que é tomada aqui, ela é contada de outra forma. E assim vai. Aquela história. Antigamente a rede social era você passar na Mana Rodrigues e alguém falar mal de você e pronto. Hoje,
É isso. Alguém joga aquilo no Instagram e as pessoas adoram acreditar no que é negativo. Sim, sim, sim. Né? A gente já falou sobre isso, né? Primeiro elas negam, depois elas querem se pegar em algo que às vezes não dá um sentido, mas elas fogem da realidade. As pessoas adoram. É muito mais fácil as pessoas falarem mal de um da gente do que elogiar ou falar bem. Simples. Então, quando isso acontece, que já está no subconsciente, já é das pessoas, isso já é. Engraçado é que, ao mesmo tempo que nós precisamos viver em comunidade, nós dependemos disso, né? De estar juntos, né? A Sim, gente faz de tudo para viver uma competição sem. sem precedente, né? Ó, E o tem pessoal só piorar, né? tá aí rindo, viu? Teve gente aí Da Manuel Rodrigues. reagindo no comentário da Manuel Rodrigues. É verdade, Dona. Gianni Porque Valentim, Helena, Regina, cada país com seu louco. É, Ana Márcia. aí também, né? Olha o Tem um Motivando Gigantes é esse. Preste atenção quanto caminho. gurus. Felipe tá falando aqui desses gurus de internet. Eu, eu tenho uma certa aversão aos gurus de internet, tá? Explica, Sempre que eu Eduardo, vejo alguém muito famosinho, primeiro eu não sigo os famosos. E quando eu sigo, eu limito minha quantidade de famosos para seguir. o que se Oi? curou. São essas pessoas que ficam na internet vendendo coisas fáceis, que dizem ser fáceis. É muito fácil ficar rico no Brasil hoje, diante do que eles dizem. Ah, eu vou ali e invisto na Bolsa de Valores, estou rico. Isso é real? Aí um cara, eu fui para uma palestra, o cara vai e diz assim, eu investi US$ 25.000. Foi o meu investimento inicial, como se isso fosse acessível ao brasileiro comum. Aonde 10% da população detém toda a riqueza que os outros tantos dividem ali. Né? Sim, É impressionante, gente. sim. Você tem o Brasil hoje dividido em 50% de tudo que é arrecadado vai para a mão de 10, 20% da população, enquanto 80, 90 fica brigando pelos outros 50%, a metade. E esses outros 50% ainda tem. Olha o Aí, tornou. Felipe, eu não vou entrar nos nomes. É, Mas isso é um dos tal. Aí os outros 50, a metade da outra, a metade da outra parte da riqueza, né? Que é tudo que é produzido. Vamos aqui, é um bolo de 100% do que é produzido de riqueza no país. Metade vai para a mão de 10, 20% da população. Dentro desses 10, 20 ainda tem toda uma escala, tá? Porque os bilionários brasileiros, eles não deixam a desejar em parâmetro com a Europa, Estados Unidos ou Ásia e coisa e tal, certo? Eles estão no ritmo lá, no mesmo patamar dos sheiks da Arábia e coisa e tal. Nós temos ricos assim no Brasil que não consomem no Brasil, mas são ricos no Brasil, porque eles sugam do Brasil. E assim vão para as grandes petrolíferas ou vamos para os grandes bancos, né? A gente tem uma família que tem um caixa. A gente tem uma família que mandou há poucos dias atrás para tudo legalizado. Uma família só no Brasil mandou para os Estados Unidos uma remessa de 50 bilhões de reais. minha gente. 50 bilhões, sabe o que é isso, essa disparidade? Isso tudo é produzido por essas questões que a gente não tem essa consciência, a gente não tem nível de educação suficiente, a gente se aliena muito facilmente e a gente não percebe que essas disparidades e que essas disparidades elas precisam ser quebradas. Né? Precisam ser quebradas. Isso não é papo de ideologista, esquerdista, direitista. Não é papo disso, entendeu? É só uma consciência em relação à realidade. Verdade, Que a gente exato. tem que buscar isso. É muito cruel quando a gente pensa muito assim de. Todo mundo vende a fórmula mágica de ficar rico. É muito cruel quando a gente de fato vai começar a pensar sobre determinadas questões que a gente fica se sentindo impotente. Eu vejo no Twitter muita gente, pô, amanheci hoje muito mal porque acabei de ver determinadas notícias. A primeira coisa que eu sugiro é que se a pessoa não tem condição de ver, não veja. Não veja. Né? Se fortaleça para poder participar dessas coisas. Mas se ela está lá e ela quer ver e tal, ela tem que criar alguma forma de solução, por mais que seja só ela, de alguma coisa que ela possa sugerir para melhorar aquilo para o futuro, entendeu? Sim, Então, uma das coisas é desligar as notificações do celular,
criar algum tipo de limite de uso, coisa e tal. Outra coisa muito simples, desligar sua localização. Você sabe que o Google sabe onde você está, né? O Google, o Instagram nem tanto, o Facebook mostra. Eu O soube do Instagram tem isso também. aparece até onde você esteve em algum outro momento, né? O meu aplicativo de fotos, ele mostra lá. Você pesquisa por tal cidade, vê suas fotos pela cidade, entendeu? Tá, mas olha, foi uma situação até constrangedora. O esposo pegou o celular da esposa e foi no Google Maps de dias até. Ele queria uma data e foi lá e tinha para onde ela havia ido naquela data. E aí a situação se complicou, né? E eu disse, menina, pelo amor de Deus, isso existe. Eles, porca, eu disse, não é que existe. E ele descobriu, ele descobriu antes de mim. Não tive nem como apagar. Eu disse, mas meu Deus do céu, onde é que a gente vai chegar, hein? Pois é, ninguém escolhe nada. E alguém está sabendo tudo que você faz. A gente pensa que sim, mas não. Tudo que você faz. Pode não ser lá, Manuel Rodrigues. Tudo que você faz, alguém sabe. Que antes era um poder, né? O poder era forte. Uma coisa que eu aprendi agora, que eu não fazia, mas que eu vou começar a fazer a partir de agora, eu não fazia, tá? Que é desmarcar os amigos nas fotos. Não marcar. Não marcar. Porque na hora que você faz isso, você está juntando pessoas que pensam parecido com você, pessoas da sua rede, da sua comunidade. Entendeu? Então, quanto mais você dificultar para o algoritmo identificar os outros, melhor. É só uma questão de proteção. Entendeu? Porque ele lembra que ele vai precisar de você e mais pessoas que pensam igual a você para lançar um determinado assunto, uma ideia, uma forma de você se apropriar daquela ideia que ele está passando e propagar. Ele vai vender isso, ele vai buscar isso, né? Sim, sim, sim. O dilema das redes. Como eu não tenho, André, é um bom documentário que fala sobre isso. É A gente, bem isso, Jéssica. É Jéssica? Deve ser. a gente é justamente, Jéssica, o tema da nossa live. Uma das coisas que a gente fez foi se basear nesse documentário. Mas aí, Eduardo, vamos falar um pouquinho daquele vídeo que você me passou, porque eu falei na live passada, e aí algumas pessoas vieram no meu privado perguntar o que era o vídeo, né? Mas aí a gente pode dar uma palhinha aí sobre a questão da educação, Você né? mandou, manda o vídeo pra galera. O vídeo é um vídeo simples. Eu acho que ele é pastor, né? Eu não, Eu acho que ele é um pastor. Ele está fazendo. Ali é uma igreja, eu acho. Eu não estou enganado, é uma igreja. É um momento de alguma coisa de uma igreja. Não é os dois conversando, né? Que ele está com o microfone. Atrás tem um fundo e tal. Aonde ele está dizendo que as pessoas deixaram de buscar. Eu sigo alguns filósofos como o Pondé, como o Karnal, a Monja Coen, que eu acho sensacional, onde eles sempre, quando vão explicar alguma coisa do presente, ou uma perspectiva para o futuro, que eles não fazem muita previsão, mas alguma coisa que eles estão imaginando que vai acontecer é pautado no passado. E o cara fala um pouco disso, que a gente deixa de entender o que de fato acontece real, o que a gente deixa de voltar a perceber o que. Deixa eu voltar aqui assim. vai. Se a gente entender que nós somos fruto do que passou, então o passado ele não passou, ele continua com a gente, correto? Então, se ele continua com a gente tem que dar uma olhada sempre para ele de vez em quando para entender por que, que determinadas ações, por que, que determinadas coisas aconteceram. E é a partir desse momento, entendendo que nós vivemos dentro de um ciclo, né? Que a gente vive dentro de um ciclo, aquelas coisas podem se repetir. Sim. Ou, né, a tendência é que elas se repitam. Agora elas vão se repetir de formas, talvez com nuances diferentes, mas a grosso modo. Então, eu não lembro do nome dele, tá? Eu não lembro do nome dele. E como eu estou no celular agora, eu não vou conseguir olhar o vídeo. Mas eu até revi o vídeo esses dias, que quando você falou assim,
O vídeo que você mandou para mim, para a professora Valda e tal, aí ele vai falar isso, dessa importância de você buscar a leitura, de você buscar conhecer coisas que vão te engrandecer, certo? Sim, Eu, no empreendedorismo, eu falo muito assim, a gente precisa olhar para as coisas e entender qual a taxa de retorno disso para mim. Aonde isso aí vai ser positivo, entendeu? Quando eu tiver consciência de olhar para tudo, entendendo essa taxa de retorno, isso aqui vai me agregar valor, isso não. Ele até diz, você pode gostar do um pouquinho de lixo de vez em quando, até para desestressar. E quem não gosta? Numa bobagem? Eu dou risada com bobagem. Mas que você tenha consciência de que aquela bobagem ela não pode estar ocupando muito espaço no seu software, não, entendeu? Na sua caixinha lá, não, porque ela é limitada. Quer dizer, ela é muito ampla, mas você não desenvolve ela na capacidade total. Inclusive, dentro do documentário diz que a gente está saindo da era da informação para a desinformação, porque a gente está indo muito e a gente não está evoluindo o cérebro, exatamente. né? Eu fico meio assim, sabe, Candice, porque a gente fala muito em relação à geração Z, as gerações que a gente está com elas hoje presente. Mas eu acredito muito, eu sou meio otimista em relação à molecada, eu sou muito otimista em relação a quem vem já dentro dessa condição de que já nasceu nesse mundo virtual. Esse mundo virtual já faz parte dela. E a gente não sabe exatamente como é que vai ser daqui a 10, 15 anos, porque vai muito do comportamento dessas crianças de hoje. Sim. Mas eu sou otimista de que eles vão chegar a um ponto que eu não creio que eles se tornarão zumbis. Eu não creio que a gente vai deixá-los se tornarem zumbis. Os zumbis da internet, como está lá no vídeo e tal. Eu não acredito nisso. Eu espero muito que a população, né, transforme esse futuro, sabe? Transforme isso para uma coisa que de fato vale a pena a gente ser humano, né? Sim. Porque senão é o caos total, é você ser sugado por uma. Você criou um monstro e não está percebendo o tamanho desse monstro. E aí você vai acabar dizimar a humanidade. Você vai lá para. As pessoas falam muito do. A gente está falando muito aqui do dilema das redes, mas tem uma. Nesse grupo lá do Nest, que a gente trabalhou esse tema, e a gente pega essa questão dos multimilionários, os muito ricos, os donos do capital que vão conduzir todos os processos. Tem uma outra série que é brasileira e está lá na Netflix chamada 3%. Essa série, ela é assim, Como é o só nome? 3%, 3%. Só 3% da população vai poder ir para o mundo ideal. Todo o resto vai viver na miséria, na desgraça, entendeu? Existe um mundo ideal dentro de uma bolha. E esse mundo ideal, para você entrar, você tem que estar dentro das condições exigidas para aquele mundo ideal. Você vai passar por um processo seletivo. Esse processo seletivo mata a metade dos candidatos. Entendeu? Então, há uma tendência muito forte, se a gente não transformar essa perspectiva, de que a gente chegue realmente nessa realidade do 3%, entendeu? Olha bem, a gente vai ter escassez de alimentos, a gente vai ter uma população maior doente, a gente vai ter dificuldade com. E Locomoção, a gente, tem locomoção, menino. hoje a gente está com a percentual da população mais pobre empobreceu ainda mais, e a pandemia fez com que os ricos ficassem ainda mais ricos. Por incrível que pareça. E o dilema das redes, ele abre esse espaço para você começar a questionar as coisas, entendeu? Questionar isso que de fato a gente vive, que a gente não se dá conta e a gente vai alimentando essas projeções que não são muito agradáveis, né? Quando eu me comporto dentro da rede social de acordo com o que a rede, eu não gosto nem de falar exatamente de rede social porque Só. não é somente um Facebook, um Instagram, coisa e tal. É o uso da internet de forma geral. Quando eu utilizo elas de acordo com o que eu estou sendo programado para utilizar, com o que eles querem da forma que eu utilize, eu não estou colaborando para uma transformação. Eu estou simplesmente alimentando o que já está sendo produzido, entendeu?
E aí, por isso que é a história lá de você é o produto. Você é o produto porque você simplesmente Se permite a isso, né? vai só concordando, Se né? autoriza. E aí, para o Sim. pessoal que não viu o documentário, o simples botãozinho lá do coraçãozinho, que foi feito dentro de uma perspectiva ética, se tornou uma arma para alguns outros. Então, como tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? É bom que a gente perceba que hoje, outra coisa que eu faço para me defender, não sei se é me defender, as curtidas que eu dou às vezes eu curto tudo que é dos meus amigos, mas as curtidas que eu dou é muito para assim, é incentivando que aquilo volte a ser publicado. Entendeu? A coisa dentro daquela nuance volta a ser publicada. Aquilo que eu acho que não, às vezes eu passo direto. Muitas vezes é verdade que eu nem vejo, mas a perspectiva é mais ou menos essa. Assim, eu vou curtir aquilo que eu quero que se Eu também propague. tudo não. Se eu desaprovo, se eu não concordo, se não acho legal, eu nem curto, nem comento, simplesmente passa, né? Gente, já é 21h51. Deixa eu só terminar aqui. Os aplicativos que estão enchendo teu celular. Passa rápido, né? Os aplicativos que estão enchendo tua caixa lá, teu celular, e você não está utilizando, delete-os. Não perca tempo com eles, certo? O seu navegador, que eu estou falando do Google, busque usar aquela guia lá do Anônimo, que ali você Vou procurar aí. navega de uma forma diferente. É, aquilo que aparece lá no patrocinado, eu até às vezes vejo, quando é alguma coisa, tipo uma propaganda que me interessa, eu vejo, mas eu não curto. E Certo. algumas coisas eu ainda denuncio, certo? Ainda denuncio, vou lá no coisa e denuncio que eu não quero receber aquilo, entendeu? Ah, eu pensava que o denunciar era para alguma coisa errada, assim. Quando você denunciar, ele pergunta qual o motivo. Ah, tá, certo. Ele pergunta qual o motivo. Aí você vai e diz, não tô afim. É spam que não me interessa. Ele vai perguntar se você está agredindo você, coisa e tal, se ele está xingando, agredindo alguém, aí você diz, não, só não me interessa. Tá. Tem um item aqui que eu não gosto dele, e eu não consigo, certo? Mas Hum. ele diz, siga pessoas que você não concorda. E Eu não gosto disso, porque eu não tenho muita paciência de estar vendo coisas que eu não concordo. sim. Mas eu hoje estou presente em várias redes sociais, eu não tenho frequência muito forte em todas. Meu LinkedIn eu tenho quase 18 mil pessoas. Eu não conheço a metade delas. E eu não fico lá. Então deve ter muita gente lá que eu não concordo, entendeu? Com o ponto de vista delas. O meu Twitter tem 2 mil e poucas pessoas. Deve ter pessoas que eu não concordo, mas eu também não vejo que eu não concordo. O próprio aplicativo, ele vai te conduzindo a isso. Aí é bom para você dar uma fugida, vai nos flits ou no story e sai olhando de pessoas aleatórias, pessoas que você não vê com constância, entendeu? Isso é bacana porque ele vai tentando entender por que você viu aquilo, né? Exemplo, eu vejo sempre da Candice. De repente eu não vou ver durante 2 semanas e vou ver da Heloísa. Ou vou ver da Nin, que na verdade eu sempre vejo de todos, né? Mas assim, de repente eu faço um negócio assim meio. aleatório, como você disse. É bom você passar tipo uma semana sendo aleatório, porque o seu algoritmo dá uma mudada em quem é você de fato, Sim. né? Você fica muito. É aquela história. Você vai querer se mostrar 100% para uma pessoa que você não sabe quem é? Desconfie dessa pessoa, ela não está dizendo a você quem ela é. E você pensa que ela está, mas ela não está dizendo quem ela é. E por trás de tudo aquilo que está, eu não estou aqui conversando somente com Candice ou com as pessoas que estão aqui batendo papo com a gente. Eu estou aqui hoje conversando com Candice, com as pessoas que estão aqui batendo papo com a gente e com tudo que está sendo gerado, do que a gente está dizendo e de que tudo que está sendo escrito aqui, da quantidade de curtidas e de pessoas que passaram por aqui. E a Porque os algoritmos já mapearam isso. isso, Entendeu? estímulo no cérebro, né? E aí, É. ou vai dormir, não consegue dormir, aí diz que tá ansioso, mas aí tem que ver todo o histórico, né? Olha o que a gente tá dizendo, eu não consigo deixar de ver as lives de Candice. Eu também não, Jane. E quando. Pois é, então, Jane, você está no caminho certo, porque se os temas são temas que engrandecem, ótimo, É continue. Porque não vou também aterrorizar aqui e dizer que as redes sociais são ah, uma desgraça.
Elas podem ser, depende da sua condição. E a gente já falou disso em outras lives, né, Candice? Da Isso, forma como você vai conduzir, da forma como você vai tomar suas decisões, você só vai conseguir fazer isso bem feito se você tiver consciência do que é de fato. Ou seja, conhecer as coisas. Conheça. Se permita conhecer para você poder tomar suas decisões. E não simplesmente porque Candice fez, eu vou fazer igual. Não é exatamente assim. isso. É isso. Gente, tá terminando. Ai, quando é um assunto bom assim, né? Que não é que não tenham sido, mas tem assuntos que captura você de uma forma, né? Principalmente quando é novidade. Aí você se empolga para querer saber cada vez mais, né? Eduardo, meu coração é grata a você desde sempre, né? Sempre Grato eu. a Grato eu por esse encontro. São vários encontros já, é parceria. Isso é muito massa, assim. Eu não vi a professora Valda por aqui, mas eu acho que ela deve ter entrado com o às do. vezes ela está em aula e ela não É, eu acho consegue. que ela entrou com o de. Quem tá aí é Jonas, John. pois às vezes ela não consegue entrar porque ela Jonas. está em aula. Aí ela assiste depois como fica salvo, né? Mas aí teve muita gente Oi, Juliana. que entrou hoje, né? Não deu tempo da gente tá chamando os nomes, mas eu vi muita gente legal de verdade, né? Tem gente que está em todas, tem gente que teve hoje, assim, honrando, né, esse momento, eu acredito. Teve gente que teve contribuindo, gente Valeu, Pompom. parceira, né, viva. Boa Gente, noite, Viva. gratidão define de fato, né? Toda Estou semana. à sua disposição para o que precisar, Ai, que bom. tá? Oi, Verônica. Quem quiser conversar mais sobre esse tema, a gente pode fazer outros bate-papos e tal, pegando outras nuances. Oi, Tila, beijo. Olha aí. Pegando outras nuances, tem muita coisa bacana, certo? Pois é. E a gente pode ir aprofundando. Tem outras séries, tem outros vídeos, tá? Eu já te falei do Poço, eu acho que valia a pena discutir sobre o Poço. Você tem que ver aquele filme. É um filme, Eu mas assisto, vale a pena. mas eu E não. como eles, tem outras coisas muito bacanas, outros documentários também. Eu tenho, eu tenho recebido alguns livros muito bacanas dentro desse grupo, que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui, de temas relacionados a comportamento, trabalho, a perspectivas, entendeu? Ótimo. E é coisa já escrita há bastante tempo, que ainda é muito atual. Duas. É bom lá no grupo do Whats. Deve ter um grupo lá para vocês. Então, É, grupo de gente, empreendedor. mais, né, Eduardo? Espero sim contar com você em outra oportunidade. Muito obrigado, gente. Obrigado, Candice. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Tô aí. O que precisar, ó, sinistro de bom. Tchau, Tchau, tchau. Beijão. Até obrigada. mais. Um abraço. Ô, tchau.